Se você é um profissional liberal, empresário, né, um cara que tem um sonho de construir um negócio e ainda não entendeu que o negócio é a sua cara hoje, que rede social é um ativo de venda da tua empresa, fica nesse podcast aqui hoje, que eu vou trazer só mais um conteúdo que eu falo aqui há 5 anos para você e que você ainda não entendeu. Eu vou trazer para você aquilo que pode realmente mudar a saúde financeira da tua empresa e mudar o teu negócio. E para falar desse assunto hoje, eu quero trazer um exemplo real disso. Eu quero trazer a história de um cara que veio de motorista de Uber, morando em Belford Roxo, a dono de uma imobiliária com mais de 200 imóveis administrados hoje. Então eu quero trazer hoje, com o maior prazer aqui, Iverson Barcelos. Tudo bem, meu irmão? Obrigado, meu amigo. Satisfação estar aqui, né? E é como você falou, né, cara? Hoje a minha história, eu só comecei, né? Só comecei no mercado imobiliário porque eu acreditei numa mudança, né? Totalmente. Quando eu saí de Belford Roxo, eu queria algo diferente, alguma... Não, mas, meu irmão, vamos começar logo com o pé na porta aqui, que eu quero que minha audiência entenda aquilo que é o óbvio que eu já venho falando há 5 anos para ele. Meu irmão, qual é o sentimento que a gente tem quando a gente está naquela situação? Imagina você, 2021, né? Lá em Belford Roxo, dirigindo um Uber para poder sobreviver com aquele risco que tem, entrando em comunidade, meu irmão, as contas aparecendo. Meu irmão, como que é a cabeça desse cara lá? O que ele tem que fazer naquele exato momento ali? O que ele sente para poder incentivar ele a mudar naquele momento? Cara, eu acredito, quando eu volto lá em 2021 e hoje eu vejo, né, o Iverson de hoje, de 2026, né, e eu olho para 2021, para mim é algo assim surreal, né? Começando também por eu sou cristão, então tenho a minha fé, porque quando eu saí de Belford Roxo, eu saí também debaixo de uma palavra, mas as minhas condições financeiras eram totalmente diferentes. Tu imagina eu trabalhar no Uber quase 24 horas, tá? Só, no caso, parei quando a Uber teve que, no caso, limitar o horário da galera. Limitar o horário da galera. Mas eu trabalhava, tinha uma Palio Ken de 2016, onde eu rodava ali o dia todo, trabalha um dia, conserta no outro. Eu já entrei dentro do quarto e eu não pedi a Deus, falei assim, eu quero uma solução, o carro quebrava, e quem é do Uber sabe, né, cara, o quanto difícil é você rodar para poder pagar a prestação. Eu tô falando isso também no meado lá da pandemia. Quando eu vim em 2021, já estava no finalzinho. Sim. Então, no meio da pandemia, a minha salvação foi que o Itaú bloqueou, porque eu pagava o carro 1.340. E tinha mês que eu só conseguia fazer isso no Uber. E eu... Isso trabalhando 14 horas por dia? 14 horas, mais de 14 horas por dia. Carro quebrava, ficava sem trabalhar, não conseguia. Né? Eu sempre falo com a minha esposa, porque nessa época eu morava em Belford Roxo e a gente não conseguia fazer uma compra até R$500. Né? Quando eu fui para o Recreio, foi a primeira compra que eu fiz acima de R$1.000. E para você ver o quanto que era difícil na época, e eu não esperava viver o que eu estou vivendo isso. Se eu olhar o Iverson de 2021 e olhar hoje o Iverson de 2026, foi uma mudança assim, totalmente grande, entendeu? Nisso tudo. Cara, eu costumo falar muito para minha audiência aqui sobre a minha história. Né? 5 anos atrás eu estava... um celular quebrado, desempregado, dentro de casa, sem fonte de receita, e com a ideia de começar um podcast para poder gerar conteúdo na internet, né? Porque eu sabia, porque eu já tinha trabalhado com grandes influencers, eu sabia o potencial disso. E hoje, tudo que eu construí aqui em 5 anos, a galera que conhece a minha história sabe que eu estou construindo algo grande, veio da criação de conteúdo. Quando que você entendeu que isso poderia ser a virada de chave? Porque o cara que está dentro do Uber, ele não consegue pensar em mudança. Sim. Ele não consegue investir no maquinário para fazer uma parada. Quando que você falou assim, cara, eu acho que isso aqui pode virar a chave? Quando é que foi o teu start, assim? Então, eu rodando no Uber em 2021, né? Meu pai já morava já no Recreio, meu pai tinha uma barraquinha de churrasco na Juca Machado, na principal, no Canteiro. E lá ele, no caso, toda vez ele me mandava mensagem, me ligava por conta que ele sabia da minha situação na época e que estava muito difícil mesmo. E ele falava comigo, Iverson, vem pro Recreio. Eu morava numa casa própria, na época, que era a casa dos meus pais, que eles tinham deixado para mim. Eu morava numa casa própria, só que é comunidade e tal. E ele falando para mim, teve um belo dia que eu tomei coragem, falei com a minha esposa, falei, amor, a gente precisa sair disso, não aguento mais, a gente trabalhar nisso, a gente vai pro Recreio para poder ter uma qualidade de vida. E antes disso tudo acontecer, um mês antes, eu peguei um passageiro lá em Copacabana, o nome dele Fabiano, né, que foi uma porta também, de entrada também no Recreio. E ele, no caso, tinha acontecido alguns problemas com ele, é dono da FXM, uma marca,
que era lá, ele tinha no Vila dos Teles, peguei ele de Copacabana, que a esposa dele tinha feito cirurgia, pra Vila dos Teles. E no bate-papo ali, quase uma hora de viagem, ele falou pra mim, cara, eu tô doido pra me sair do Vila dos Teles, tu conhece algum lugar e tal? Eu falei, cara, meu pai mora no Recreio, tem uma corretora lá, não conheço, nem sabia o que era o mercado imobiliário ainda, nem sabia que... Tu nunca tinha estudado nada? Eu nem sabia que alugando imóvel tu ganhava dinheiro, ou administrando imóvel tu ganhava dinheiro, era zero conhecimento. E eu fui, peguei esse passageiro e ele falou comigo. Ele falou, cara, tu me leva lá? Liguei pro meu pai na mesma hora, liguei pro meu pai. Pai, tu consegue alguém aí que mostra algum apartamento e tal? Ele falou, não, isso consigo. Foi, levou a corretora. Ele ficou me pagando durante uma semana para eu subir lá com a esposa dele para levar. E no último dia, no 7º dia, ele comprou o apartamento. E aquilo ali começou a despertar no meu coração. Eu falei que isso era a confirmação. Falei, pô, vi um negócio aqui, tá dando dinheiro? Eu falei, vi negócio. Eu levando ele, a corretora pegou e fez um Pix para mim, né? Na época, fez um Pix para mim, por eu estar levando ele lá. Aí eu, cara, isso aqui é negócio. Eu fui e comecei a pesquisar, falei com meu pai, falei, pai, agora eu acho que chegou a hora, né? Fiz a minha oração, comecei a orar, fui para a igreja e através disso tomei a decisão de ir para o Recreio. Só que quando eu cheguei lá no Recreio, ainda fui um mês antes do que ele, né? Ele comprou o imóvel e nisso eu comecei a entrar no mercado imobiliário. Só que, cara, tu imagina, você sem condições, vendi a minha casa na época por 50 mil reais, peguei 20 mil reais de entrada, me lembro como se fosse hoje, dei 5 mil reais para minha mãe, fiz a mudança para os 15 mil e comecei alugando um apartamento de 1.200 reais na Juca Machado, em cima do famoso churrasquinho. Galera, você que é minha audiência aí, que deve estar assistindo o Brasil todo, só para você entender, Belfor Roxo é a ponta aqui do Rio de Janeiro, eu tô falando da classe mais baixa que tem. Eu acho que é uma das cidades que tem menos estrutura ali de saneamento, é uma galera que não tem asfalto ainda, então é bem precário mesmo. Quando a gente fala Belfor Roxo aqui, a gente fala, pô, aquela galera de baixo. Com todo respeito à galera de Belfor Roxo lá, que tem muita gente boa lá. Agora, quando ele vai pro Recreio, eu tô falando de frente pro mar, que é na outra ponta do Rio de Janeiro. Então, é uma mudança, assim, absurda, de um lado pro outro, né, cara? Não, é algo surreal e para mim era o meu sonho morar no Recreio, né? Tanto que o meu pai quando meu pai foi para lá, eu fui começando num apartamento de 1.200 reais, mas também num apartamento totalmente diferente da minha realidade. Por quê? Casa, tu sai de casa pro apartamento. Casa tem mais espaço. Mais espaço, 1.200 reais. E eu fui na cara e na coragem, só que é o que eu falo. Quando você quer, entendeu? Você faz, né? A minha prioridade é a minha casa, a minha família. E eu falei com a minha esposa, eu vou mudar o quadro da nossa vida, vou mudar o quadro da nossa história, vou mudar o quadro da nossa família. E tudo começou. Pode cut.